começar então a nossa aula, queira por favor abrir a sua Bíblia aí no texto de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Primeiro aos Coríntios capítulo 3, nós estamos estudando aí os versículos de 10 a 23. Eu vou ler, você, por favor, acompanhe aí. Caneta para mim. Primeiro aos Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 10, está escrito assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, fena, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Até aqui. Nós vimos, irmãos, os versículos de 10 a 16 na nossa última aula, há 15 dias atrás, e vimos que o apóstolo Paulo estava corrigindo aqui a igreja de Corinto, aliás, desde o capítulo 1 ele vem tratando desse mesmo problema na igreja de Corinto, que era a divisão na igreja por conta das preferências dos coríntios a respeito de seus líderes. Alguns preferiam Paulo, outros preferiam Apolo, outros preferiam Pedro, que é Cefas, e outros até mesmo Jesus. E Paulo vai dizer que todos eles estavam errados porque essa avaliação que eles estavam fazendo eram avaliações baseadas em conceitos mundanos, em valores mundanos, não eram de fato, não era saudável para a vida da igreja, eles estavam apenas colhendo como resultado divisão na igreja por conta de estarem fazendo isso. E Paulo diz que aquilo era até uma tolice, porque eles estavam julgando a graça de Deus. Porque aqueles líderes, Paulo, Pedro e Apolo, haviam trabalhado baseado na graça que Deus concedeu a eles, no dom que Deus concedeu a eles, e eles não poderiam julgar isso porque eles estariam julgando a própria graça de Deus. E como é que pode se julgar a graça de Deus? A graça de Deus não entra em julgamentos, muito menos por valores humanos, e era o que eles estavam fazendo. Mas Paulo diz então que ele lançou o fundamento como prudente construtor. Nós vimos que o que isso significa, Cristo é a pedra angular e os apóstolos lançaram o fundamento. E a edificação tem que ser justa, exatamente em cima do fundamento que é o fundamento dos apóstolos. Paulo, como apóstolo, lançou o fundamento. Então ele diz: eu edifiquei como prudente construtor, eu lancei o fundamento exatamente em cima da rocha que é Cristo. E aquele que vai edificar agora, que no caso era Apolo, deveria edificar exatamente sobre este fundamento. E Paulo diz que não se pode edificar, não se pode lançar outro fundamento além deste que foi posto, ou seja, então não pode ser edificado do lado deste fundamento e nem colocar outro do lado. Paulo diz que não podia ser mexido naquilo, não tem como apresentar um outro evangelho, nem algo parecido, é isso que ele está dizendo. O fundamento já foi lançado e cada um veja como edifica sobre ele.
Então ele faz uma advertência aqui sobre aqueles que trabalham no reino para a edificação do corpo de Cristo. E nós vimos que isso é uma tarefa de cada crente. O texto aqui se aplica, obviamente, à liderança da igreja, porque Paulo está fazendo referência aqui a ele e a Apolo. E ele cita também, menciona Pedro, como ele vai mencionar de novo aqui. Ainda no capítulo 4, ele vai mencionar de novo ele e Apolo. Então ele está fazendo menção aos líderes da igreja. Mas nós vimos em outros textos que o galardão é destinado a todo crente. Todo crente está trabalhando no reino, todo crente tem a oportunidade de trabalhar para a edificação do corpo de Cristo. Ele tratou isso, por exemplo, na carta aos Efésios, no capítulo 4, quando ele diz que pela justa cooperação de cada parte, ou seja, cada membro do corpo, oferecendo a sua cooperação, pela ligação de todas as juntas, este corpo promove o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então ele está dizendo que cada crente participa do trabalho, dando a sua justa cooperação. Então, ainda que esse texto aqui se refira aos líderes da igreja, mas o princípio se aplica a todo crente, porque todo crente está envolvido na edificação do corpo de Cristo, e cada um veja como edifica. Então ele faz uma advertência, cada um veja que tipo de obra está oferecendo para Deus no seu reino. Por isso que Paulo diz, o que edifica ouro vai ser ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Isso é o material que está sendo usado na construção. E esse material vai ser provado pelo fogo. Um dia vai ser tudo queimado e o que sobrar vai ser proporcional ao galardão que essa pessoa vai receber. Então, se uma pessoa edifica madeira, feno e palha, vai ser queimado. O galardão dela vai se referir a isso. Mas ela, contudo, será salva, Paulo diz. Ela será salva. Ele não está falando de perda de salvação, mas está falando do dano que uma pessoa vai colher. E esse dano significa prejuízo. Que prejuízo ela vai ter? Colocou todo o esforço da vida dela, gastou tempo, possivelmente gastou dinheiro, gastou seu vigor físico e edificou algo que não sobreviveu, que não resistiu ao fogo da provação de Deus. O Senhor vem fazer, né, a conferência, Ele vem fazer a checagem, Ele vem fazer a vistoria da obra. E Ele vai olhar e vai definir se essa obra pode ser, pode receber um galardão ou não. Ele vai julgar a obra de cada um. E Deus é que julga essa obra. É o que Paulo está dizendo. Vocês, coríntios, estão julgando Paulo, julgando Apolo. Vocês estão errados, porque quem vai julgar isso é o Senhor. A obra é dele. Ele é que vai julgar a obra desses líderes. Então Paulo ele faz essa advertência, ele diz, cada um veja como edifica, esforce-se, empenhe-se na obra do Senhor, para realizar a obra do Senhor, porque a obra do Senhor de cada um vai ser julgada, vai ser tratada pelo fogo e o que vai sobrar. E é lamentável, mas a realidade é essa, tem tanta gente colocando tanto esforço, tanto empenho em coisas que não vai sobrar nada depois quando o Senhor passar pelo fogo. Vai gastar até a vida inteira e isso não vai edificar a vida de ninguém, porque foi voltado para si mesmo, é uma edificação do seu próprio reino, e não do reino do Senhor. É isso que Paulo diz aqui. Então a pessoa vai colocar tanto esforço, tanto empenho, tanta dedicação, e o Senhor vai dizer, olha, você fez por sua causa, você não fez por minha causa, você não fez pelo meu reino. Tudo bem, ficou grandão, ficou até parece uma coisa grande, como a gente usou como ilustração, né? O próprio templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém, aquele templo dos dias de Jesus, havia sido edificado em 46 anos. Então ali foi gasto muito trabalho, foi gasto muito dinheiro e foi gasto muito tempo. Muito tempo. E o Senhor disse, isso aqui não serviu para nada. Era lindo, pessoal, era lindo. Os próprios discípulos, no capítulo 24 de Mateus, eles tiram Jesus para fora, assim, eles começam a mostrar para Jesus a maravilha daquele prédio, a maravilha daquele templo. E Jesus olhou para eles, não vedes tudo isso? Não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Vai ser tudo destruído isso aí, porque isso aqui foi feito para o reino de homens, não foi feito para o reino de Deus. Não foi para a glória de Deus que foi feito isso aí. Isso aí foi feito para trazer glória para homens. Herodes fez isso aí por causa dele mesmo, para trazer glória para ele. Então, isso ilustra, né, o que cada um faz no reino, o que cada um faz no reino do Senhor. Então, realizar a obra do Senhor deve ser feita com empenho. E aí a Bíblia nos ensina a respeito disso. O que é realizar a obra do Senhor? Aí a gente terminou a aula falando sobre isso, né? Não é ter cargo na igreja. Tem gente que fala, pô, eu preciso ter um cargo na igreja. Eu não faço nada. Como não faz nada?
talvez você não esteja fazendo bem feito, mas está fazendo alguma coisa. Sabe por que você está aí? Porque se você não estiver fazendo nada, o Senhor leva você. O Senhor recolhe você. Porque o que não produz, Ele corta. Então, eu não faço nada, eu queria ter um cargo na igreja, tem que ter cargo. Irmãos, a igreja não vai conseguir dar cargo para todo mundo. Você imagina só, na primeira pregação da história da igreja cristã, o Senhor salvou 3.000. O que eles iam fazer para dar cargo para 3.000? Que tipo de organização eles tinham que ter para dar função para 3.000? Então, como é que as pessoas ficam criando essa expectativa? Eu tenho que ter um cargo, eu tenho que fazer alguma coisa na igreja. Tem gente que quer fazer, eu tenho que exercer meu dom. E aí aí a igreja tem que ficar se ajeitando para atender todo mundo, porque todo mundo quer ter um cargo na igreja. E a gente terminou a aula refletindo sobre isso. Não é isso que é realizar a obra do Senhor. O que é realizar a obra do Senhor? Eu citei para os irmãos no final da aula, João capítulo 6, eu quero pedir para você abrir lá. Abra lá, vamos ler o texto agora. Foi citado na última aula, mas vamos ler o texto. João capítulo 6. Qual o contexto aqui de João capítulo 6? Né? Deixa eu relembrar os irmãos. O contexto aqui é o Senhor Jesus nas margens do Mar da Galileia. Ele está reunido aqui com ele se reuniu com uma multidão no dia anterior. E o dia foi indo embora, o sol estava se pondo e aquela multidão não tinha comido nada. E aí os discípulos falam para o Senhor, Senhor, despede essa multidão aí, porque o dia já vai tarde e eles não têm nada para comer, e aqui o lugar é deserto, não tem onde comprar. E aí o Senhor Jesus diz assim, mas por que vocês não dão de comer para eles? Aí André diz para ele, Senhor, tem um rapaz aí que tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? E estima-se que ali estavam cerca de 20.000 pessoas. Porque os que são alimentados são 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Então, estima-se que era um grupo de 20.000 pessoas. E o Senhor, então, pegou aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, deu graças, deu na mão dos discípulos, e os discípulos começaram a distribuir. Quando nós lemos pelo texto de Mateus, lá em Mateus capítulo 14, o texto nos ensina que o Senhor Jesus devolveu os 5 pães e os 2 peixes na mão dos discípulos. E falou para eles, agora vocês comecem a distribuir. E conforme eles foram distribuir os 5 pães e os 2 peixes, eles começaram a se multiplicar. Eles começaram a se multiplicar e eles foram então, todas aquelas 20.000 pessoas comeram até se fartar. O suficiente. E aí sobraram 12 cestos de pães e eles recolheram. E aí a multidão foi embora. E Jesus, com seus discípulos, entraram no barco e foram. No dia seguinte, a multidão, pessoal, está empolvorosa, né? Nós vamos mandar com esse homem aí, pessoal, é isso aí mesmo. Nós vamos mandar com esse homem aí que de fome nós não vamos morrer. Nem de tédio. É porque o cara pega 5 pães e multiplica desse jeito aí, pessoal. Tem 2 coisas que a gente quer. Espetáculo e barriga cheia. Vamos atrás desse homem aí. E se pensar naqueles dias, e aliás é o que ele diz no capítulo 6, as pessoas trabalhavam pela comida do dia. Do dia. Pensa que eles tinham garantia para o outro dia? Por isso que Jesus diz, trabalhai não pela comida que perece, mas trabalhai pela comida que não perece, que é o reino de Deus, que é a obra do Senhor. É o que o Senhor Jesus diz. Porque eles trabalhavam pela comida do dia. Não era como nós que trabalhamos por tantas coisas, né? Não trabalhamos pela comida só. A gente trabalha por um monte de coisas. Um monte de coisas. A gente trabalha para sustentar. E se eles conseguissem a comida, eles estavam satisfeitos. Comi hoje, estou satisfeito. E aí eles encontram Jesus, que pega 5 pães e 2 peixes e alimenta todo mundo, até se fartarem. Pessoal, não era como na nossa época. Aí eu lembro, não sei sua época, mas na minha casa, imagina, na minha casa tinha aquele monte de criança lá. E aí era arroz e feijão, pessoal, e alguma verdura. Carne,
O dia que tinha carne era festa. E aí eu lembro que, quando a Natália era pequena, um dia eu peguei, pessoal, um dos meus pratos preferidos, carne moída. Pessoal, agradar a mim é fácil, viu? Eu adoro carne moída. Já fui almoçar lá com o Eli e a Kelly lá, cheguei lá e o meu olho já foi logo lá. Eu vim em cima da mesa lá, puxa vida, eu falei, caramba, eles acertaram em cheio o cardápio. Eu adoro carne moída, né? Qualquer coisa que tem carne moída para mim, vai bem. E aí um dia em casa, a Patrícia tinha feito carne moída, eu peguei uma colher assim, e falei assim, Natália, meu sonho de criança era fazer isso aqui. Encher uma colher de carne moída e comer. Sabe, porque em casa era tudo divididinho, pessoal. Tudo divididinho, tinha que dividir assim, e aí a gente ainda ficava comendo, ainda deixando a carne moída por último. Não é? Então a gente, né, passa por essas lutas de ver o que é comer. Né? Naqueles dias, eles trabalhavam pela comida do dia. Se eles comessem, eles estavam satisfeitos. E aí eles encontram o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus faz aquilo lá que Ele faz. Aí no dia seguinte eles vão atrás dele. No dia seguinte eles vamos encontrar com ele. Chega lá, ele não está. Aí eles ouvem dizer que ele pegou um barco e atravessou o mar. Eles vão pela margem para encontrar com o Senhor Jesus. E chega lá com o Senhor, quando o Senhor chegou aqui? Quando é que o Senhor chegou aqui? E aí o Senhor Jesus confronta eles, vocês estão aqui porque vocês comeram e se fartaram, né? E a palavra que Jesus usaria é uma palavra forte. Era uma palavra, o fartar-se ali, era o fartar de um animal que come por instinto, apenas, para sobreviver. E Jesus disse, vós me seguistes, não porque vistes milagres, mas porque comestes e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste pela vida eterna. Aí quando Jesus fala isso, aí eles fazem a pergunta no versículo 28. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? O que faremos? Essa é a pergunta. Como que eu participo do reino de Deus? Como que eu faço a obra de Deus? Essa é a questão. O que é realizar a obra de Deus? Paulo diz, cada um veja como edifica, cada um veja como realiza a obra de Deus. Cada um observe, veja se o que você está edificando é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Veja como é isso. E o que é realizar as obras de Deus? Esse texto nos responde. Aí então o Senhor Jesus responde no versículo 28, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. É isso aqui que é realizar a obra de Deus. É crer. Você quer realizar a obra de Deus? Creia. Isso é realizar a obra dele. É crer. Aí Jesus vai dizer o que é crer. Porque aí eles perguntam para ele no versículo 30, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Sabe o que ele tá dizendo assim? No final do versículo ele ainda diz, quais são os teus feitos? Então ele diz, então realize você a obra. Faça você para que creiamos em ti. Se você está dizendo que a obra de Deus é crer em ti, é crer naquele que foi enviado, então faça sinais. Realiza a tua obra para que nós creiamos em ti. São petulantes, irmãos. Eles estão desafiando Jesus. Quais são os teus feitos? Qual é a tua obra? Para que nós creiamos em ti. E aí Jesus vai dizer qual é a obra dele. E aí ele vai dizer o que é crer nele. E o que é a obra dele. Então eles dizem no versículo 31, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Sabe o que eles estão fazendo? Desafiando Jesus a multiplicar pão de novo. Eles estão desafiando Jesus. Eles estão querendo que Jesus faça o mesmo que ele tinha feito no dia anterior. E eles relembram, olha, nossos pais comeram maná no deserto, e nós estamos vendo que você está fazendo a mesma coisa, então continue fazendo, faça de novo. E aí Jesus vai dizer para eles, no versículo 32, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Aí Jesus começa aqui, pessoal, a apertar o parafuso. Aqui porque ele fala, eu sou o pão. Crer em mim é comer a minha carne e beber o meu sangue, é o que ele vai dizer. Eu sou o pão.
porque aquele pão lá que eles comeram e pereceram. Mas quem comer deste pão que sou eu, jamais perecerá, jamais terá fome, jamais terá sede quem beber do meu sangue. E aí Jesus começa a falar isso, começa a apertar para eles. Então no versículo 41, veja, murmuravam pois dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como pois agora diz desci do céu? Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. E aí Jesus continua dizendo, agora veja o versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Eu vou morrer, a minha carne será entregue, que era o corpo dele, o meu sangue será derramado. Quem se alimentar da minha carne e quem se alimentar do meu sangue, vai ser salvo, vai permanecer em mim, meu Pai permanecerá nele e viverá eternamente. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, se você não crê que é necessário que eu morra por você, você não tem vida. E o que é comer de Jesus e se alimentar do sangue de Jesus? É ter um relacionamento tão íntimo com Ele, que você se torna Ele. Não é isso que acontece com a comida que entra no seu corpo? Não é isso que acontece? Quando você come aquela comida se torna você. Não tem aí esses conselheiros aí alimentares aí, eles falam assim, você é o que você come? Pessoal, esse versículo quase que tem na Bíblia. Mas é o que Jesus está dizendo aqui. Se você comer a mim, você vai ser eu. Se você beber o meu sangue, você vai ser eu. Porque o que você come se transforma em você. Você é o que você come. Então, se você se alimentar de mim, você vai ter um relacionamento tão íntimo comigo, que eu serei você e você será eu. Não é isso que ele vai orar em João capítulo 17? Pai, que eles sejam um em nós, como eu sou contigo, ó Pai, para que o mundo creia que tu me enviaste. Você vai ser eu. Agora, o que significa ser Jesus? O que significa ser Jesus? Ele foi pregado na cruz. O sangue dele foi derramado na cruz. Ele está dizendo, você tem que fazer a mesma coisa com você. Crer em mim é pregar você mesmo na cruz. Por isso que ele vai dizer para os seus discípulos, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este achará. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se? Sabe o que ele está dizendo? Crer em mim é perder a própria vida. Você quer realizar a obra de Deus? Perca a sua vida. Você quer ter galardão no céu? Perca a sua vida. É isso que ele está dizendo. Como é que você realiza a obra de Deus? Ele diz, a minha obra eu realizo morrendo. Eu vou morrer na cruz por você. E como é que você realiza a sua obra de Deus? Morra para si mesmo. Negue-se a si mesmo. O grande problema nosso é que nós não queremos morrer. Essa é a nossa grande dificuldade. Essa é a nossa grande luta. A gente não quer morrer. A gente quer viver. É uma luta para viver. Tudo o que a gente faz é para viver. E aí o galardão diminui, pessoal. Agora, quanto mais você morrer para si mesmo, maior é o seu galardão. Quanto mais você morrer para si mesmo, mais o que você estará edificando se aproxima de ouro. É de ouro. Então não é ter cargo na igreja, é a luta que cada um tem contra si mesmo. Isso é o reino de Deus. Esse é o reino. É a luta que cada um tem contra si mesmo. Pode ver, todos os nossos problemas vêm do fato de que nós estamos perdendo a luta para nós mesmos. Nós não negamos a nós mesmos. A gente perde essa luta. E se a gente perde a luta, o reino de Deus não é edificado. O reino de Deus não é problema para a gente. Por que Jesus não teve problema, né? Eu já disse isso aqui, não sei nem quantas vezes, mas repito. Por que Jesus não teve problema? Porque ele morreu para si mesmo. Ele foi embora desse mundo e deixou uma pendência.
Não tem problema de relacionamento com ninguém. Porque ele morreu para si mesmo. E por que a gente tem problema de relacionamentos? Porque a gente não quer morrer. Na verdade, a gente está no embate com o outro. É a minha vontade, tem que ser do jeito que eu quero. Tem que ser desse jeito, é que se não for desse jeito que eu não aceito. E aí a gente entra em embate, então não quer morrer. Aí por isso que até o pastor Denis leu aqui, né, a segunda carta de João. E ele fala aqui, ele se alegra lá no versículo 4 de que alguns membros daquela igreja para a qual ele estava... Veja que ele não diz que era toda a igreja, isso que é interessante. Ele não se refere a toda a igreja. Ele diz que ele se alegrava por saber que alguns membros daquela igreja estavam andando na verdade. Foi o suficiente para ele se alegrar. E ele diz o que é andar na verdade? Andar na verdade é amar. Esse é o mandamento que recebeste desde o início, que vos ameis, essa é a verdade, é o amor. E o que é amar? Aí já sabe, essa aqui se cai na prova, se você não acertar, pessoal, eu vou fazer igual Moisés, Senhor, risca o meu nome do teu livro e me leva embora. Não é? Tem que saber isso aqui. Amar é morrer. De novo, a gente volta no mesmo ponto, tem que morrer. É morrer. Se não está disposto a morrer, o reino não é edificado. O reino é edificado pela morte. Por isso é que Jesus diz, quem quiser salvar a sua vida, perde, mas quem perder a sua vida por minha causa, este vai ganhar. Vai ganhar o quê? Vai ganhar o galardão lá, a vida eterna. Então, realizar a obra de Deus, irmãos, realizar a obra de Deus, não é ter cargo na igreja, não é ser pastor, não é ser missionário, pode ser, se o Senhor quiser. Professor na igreja, pode ter zelador da igreja, pode ter alguma função específica na igreja, mas realizar a obra de Deus não se resume a isso. Realizar a obra de Deus é a luta que cada um tem contra o seu próprio eu. Isso é a obra de Deus. Foi isso que Jesus respondeu quando ele foi perguntado: o que faremos para realizar a obra de Deus? O que eu faço? Creia em mim. Mas quem é o Senhor? Eu vou morrer. E se você se alimentar de mim, significa que você está morrendo também. É simples assim. É o eu sempre. O eu, o eu, o eu. É a nossa luta, é a nossa luta. Não é? Então, como que você vai realizar a obra de Deus? Como é que alguém que é casado pode realizar a obra de Deus? Morra para si mesmo. Ame seu cônjuge e você vai ter um galardão no céu. Se você é um filho, morra para si mesmo. Honre a teu pai e tua mãe e você vai ter um galardão no céu. Está entendendo o que é realizar a obra de Deus? Se você tem um inimigo, ame-o como a si mesmo e você vai ter um galardão no céu. Aí você está edificando o reino de Deus. Você está se parecendo com Jesus. Então aí Paulo, né, pode voltar lá para 1 Coríntios capítulo 3, depois de abrir esse parênteses aí. Paulo, então, ele não está tratando aqui de perda de salvação, né? Relembro você novamente, no versículo 15 ele diz isso, né? Então ele diz no versículo 15 do capítulo 3, se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então ele não está falando de salvação, ele está falando de serviço no reino. O serviço no reino vai produzir o galardão ou não. É o caso aqui que ele cita, ou não, não é? Todavia será salvo como que através do fogo, né? Então é o que Paulo nos diz aqui. Então, o que nós queremos edificar para Deus, né? É por isso que ele faz aquela comparação: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. O que nós... Você vê como a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia, você vai um monte de caminho e você chega no mesmo lugar. Dentro da Bíblia, né, pessoal? Não é que tem um monte de caminho para salvação, só tem um. Estou falando de salvação, não estou falando dos textos bíblicos. Você vai em vários textos e você chega no mesmo lugar. A Bíblia é sempre mais do mesmo. Porque Paulo diz que nós devemos nos esforçar para oferecer ouro para o Senhor. E como que eu faço para oferecer ouro para Deus? O que eu faço? Ouro? Por que Deus fala de ouro? Né? Ele vai falar de ouro no Antigo Testamento, fala de ouro aqui, fala de ouro lá em Apocalipse. Porque o ouro é aquilo que nós temos que mais se aproxima da glória de Deus. É por isso que a arca da aliança ela foi revestida de ouro. Porque o ouro é aquilo que nós temos que mais se aproxima da glória de Deus. Por isso que Paulo fala que nós devemos nos esforçar para edificar ouro para o Senhor. Agora, olha que interessante. E a gente vê como eu realizo a obra de Deus. Jesus disse, creia. Creia.
E aí quando você vai para 1 Pedro capítulo 1, versículo 6, Pedro diz assim: nisto exultais, embora no presente, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, e o que é fé? Crer, não é? Fé é crer. E crer em quem? Crer em Jesus. Para que o valor, você volta no mesmo ponto que Jesus falou lá em João capítulo 6. Nisto exultais, embora no presente, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro, mesmo depurado pelo fogo, redunde em louvor e glória na revelação de Jesus Cristo, a quem vós amais, mesmo não vendo, e mesmo não vendo Ele agora, crestes com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. O que Pedro está dizendo? Com outras palavras, o mesmo que Jesus disse: quer produzir ouro para Deus? Creia. Porque a tua fé é mais preciosa do que o ouro, mesmo depurado pelo fogo. Como que se realiza a obra de Deus? Crê. Crê. Por que uma pessoa quer ir embora do seu relacionamento? Porque ela não está crendo mais. Ela não está crendo no amor. Por que uma pessoa está em inimizade com o outro? Porque ela não crê. Ela perdeu a fé. Ela não crê no Senhor. Por que filhos não obedecem aos pais? Porque não crê. Por que os pais têm dificuldade? Porque não crê. Tudo está ligado ao crer. É a fé. A fé é que produz aquilo que Deus quer, porque para Deus ela vale mais do que muito ouro, mesmo depurado pelo fogo. É isso que redunda em glória para Deus na revelação de Cristo Jesus, a fé de cada um. Por isso, quando Jesus foi perguntado, o que faremos para realizar a obra de Deus? Creia. Creia. É a fé. É a fé. Então é o que, quando Paulo diz aqui para realizar a obra de Deus, como se realiza? Crendo. Crendo, é a luta que cada um tem consigo mesmo. A grande dificuldade que eu tenho para crer sou eu. Essa é a minha dificuldade para crer. Sou eu. Eu sou o grande obstáculo para a minha fé. E por isso que crer é morrer para si mesmo. É negar a si mesmo. Se não fizermos isso, não estaremos realizando a obra de Deus. É o que Paulo diz. Ok? Isto posto, então chegamos no versículo 16. E aí Paulo, então, ele vai consolar a igreja aqui, ele vai dar uma palavra de encorajamento para eles. Então, no versículo 16, ele diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então ele está dizendo assim: olha, vocês estão preferindo esses líderes aí, mas vocês estão se esquecendo de que vocês são o santuário de Deus. E se alguns desses líderes aí errarem, vocês não sabem no problema em que eles estarão. Porque vocês são o santuário de Deus, e o santuário de Deus é sagrado. Se esses líderes aí tropeçarem, se esses líderes aí quiserem conduzir vocês para um lugar ruim, Deus vai julgar eles e julgar severamente, porque eles estão lidando com o que é sagrado para Deus, que sois vós. Então ele está dando para eles um conforto, está dando para eles um encorajamento, dizendo: vocês estão aí, eu prefiro aquele outro, e julgando vocês mesmos, quando na verdade vocês estão se esquecendo de que o que eles fizerem, eles estão fazendo a favor de vocês ou contra vocês. E se eles fizerem contra vocês, eles estão na mão de Deus. Vai ficar ruim para eles. Não sabe o que a gente tem que entender? Você seguir, você andar com a igreja, você caminhar com a igreja é confortável, porque você tem Deus conduzindo as coisas. Pô, se ele errar lá e fizer alguma coisa, Deus vai tratar com ele. E o meu negócio aqui é com Deus, o negócio não é com homens, o meu negócio é com o Senhor. Então vamos embora, a obra é do Senhor, não é minha, a obra é do Senhor, deixa o Senhor julgar. É o que Paulo diz. Então Paulo ele diz: vocês são o santuário de Deus. O Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário dele é sagrado. Então Paulo, ele vai dizer isso, que
aqueles líderes lá, eles seriam julgados. Então ele faz uma advertência no versículo 17, né? Se destruir o santuário, Deus mesmo vai se vingar. Deus vai se vingar contra aqueles que agem em desfavor do seu povo, em desfavor da sua igreja. Se alguém destruir a igreja, Deus o destruirá. Esse verbo destruir aqui, ele é abrangente, né? Era um verbo que os judeus eles usavam para significar aquilo que se fazia contra o templo de Jerusalém. O templo ele era todo protegido, né? Havia uma série de regras ali no templo. Por exemplo, tinha o pátio das mulheres, tinha o pátio dos gentios, tinha o pátio dos homens, tudo organizadinho ali, um não podia ultrapassar o espaço do outro. Havia muito zelo por aquele templo, tinha os guardas do templo para cuidar do templo, tinha a limpeza do templo que era feito, tudo aquilo ali era feito com muito zelo. E os judeus, eles usavam esta expressão aqui, destruir, como se aquelas obrigações não estivessem sendo feitas, os guardas não estivessem cuidando do templo direito, eles não estivessem reservando os limites onde as pessoas pudessem ficar ali, ultrapassando aqueles limites, criando uma confusão no templo, em outras palavras, tornando aquele lugar impuro. É isso que significava destruir para os judeus. Era tornar aquele lugar impuro. Então, com relação à igreja, isso significa desviar a igreja do conhecimento e da santidade de Deus. Afastar a igreja disso significa corromper a igreja, tornar a igreja impura. E Paulo diz aqui que Deus vai fazer o mesmo com aquele que fizer isso com a igreja. Atacar a igreja. Deus é o vingador dos seus servos, é o que ele está dizendo. Porque a vingança pertence ao Senhor. No capítulo 12 de Romanos, Paulo escreveu, não vos vingueis a vós mesmos, não pagueis o mal com o mal, mas pagueis o mal com o bem. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. E Paulo diz, dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança. Sabe o que ele está dizendo? Não vingue você mesmo, não faça você mesmo, não entre você mesmo em sua própria defesa, deixe o Senhor julgar. Porque está escrito, a mim pertence a vingança. É o que ele está dizendo aqui. Deus se vinga daquilo que é feito contra seus servos, daquilo que é feito em desfavor da sua igreja, do seu povo. Ele se vinga, ele é vingador. Então ele diz, dai lugar à ira. A ira de quem? A de Deus. Deixa Deus entrar com a ira dele. Não precisa você se vingar. Não precisa você fazer nada. O Senhor está vendo. E o mesmo é dito em Hebreus capítulo 10. Deus diz, a mim pertence a vingança. Eu me vingarei. Eu vou trazer a minha ira. Então isso tinha que servir de consolo para eles, para aquela igreja. Olha, deixa Deus julgar esses líderes. Se eles fizerem alguma coisa que é ruim para a igreja, Deus vai agir. Deus vai tratá-los. E lá em Hebreus capítulo 10, inclusive, ele diz, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Horrenda coisa é cair na mão de Deus. Então isso aqui serve de advertência, inclusive, para todo mundo. A gente tem que ter muito cuidado como falamos sobre a igreja de Cristo. Temos que ter muito cuidado como falamos do seu povo, porque foram comprados com o sangue precioso de Cristo Jesus, pertencem a Ele e são templo de habitação do Espírito Santo. E Paulo então diz, se alguém destruir a igreja de Deus, Deus o destruirá. Então, quando alguém fizer algum mal para um crente, é como se ele estivesse causando o mal ao próprio Deus. Lá em Deuteronômio capítulo 32, no versículo 10, está escrito que Deus encontrou o seu povo num deserto, num ermo solitário, e rodeou ele, cercou ele, porque ele estava cercado de uivos, ou seja, lobos que estavam ao ponto de devorar o seu próprio povo. Ele encontrou o seu povo desse jeito, ele diz, e eu o cerquei, o rodeei e o protegi, e cuidei dele como a menina dos meus olhos. Olha que ilustração que Deus usa para mostrar o cuidado dele com a menina dos seus olhos. Como a menina dos seus olhos. Você já percebeu como que você protege seus olhos? É o senso de proteção mais rápido que um ser humano possui. Mais rápido. O bebezinho sabe fazer isso. Pisca. Quando você ameaça, pisca. Porque é o senso de proteção mais rápido. E Deus diz assim, cuido do meu povo como se fosse a menina dos meus olhos.
Por isso que lá em Lucas capítulo 18, quando Jesus conta aquela parábola do dever de orar sempre, ele diz que a gente tem que orar para o Senhor, pedir ao Senhor para julgar a nossa causa. Sabe, dizendo, Senhor, quem vai julgar minha causa é o Senhor, porque o Senhor disse que é o meu juiz. Então ele diz que eu tenho que ir todo dia para Ele, pedindo para Ele julgar a minha causa. Ele é que vai julgar. E aí Jesus diz assim, Ele depressa vos fará justiça, embora pareça demorado. Depressa Ele vai fazer. Então o Senhor julga, é isso que Paulo está dizendo, se alguém fizer prejudicar a igreja de Deus, Deus mesmo vai destruí-lo, porque Deus protege a sua igreja. E aí Paulo continua no versículo 18, ele diz assim, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se astuto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia dele. Então ele diz, se alguém na igreja confia na sua própria sabedoria, ou na sabedoria que vem deste mundo, ele está se enganando. Aqui é considerar-se sábio seguindo os valores do mundo. Pelas coisas que o mundo valoriza, você se acha sábio. O valor aqui, Paulo diz que é outro. Não é? Então ele diz, não copie o mundo. Como que o mundo resolve os problemas dele? Não é? O mundo grita, esperneia, se vinga, usa força, busca sua própria justiça e vingança. E como o crente resolve o problema dele? Como é que o crente resolve o problema dele? Irmãos, o crente, ele diz assim, Senhor, se eu estiver errado, o Senhor vai me corrigir. O Senhor vai me disciplinar como um filho a quem o Senhor ama e a quem o Senhor quer bem. É isso que o Senhor me prometeu. Se eu estiver errado, eu estarei sob a disciplina do Senhor e como um pai amoroso, o Senhor vai me corrigir e vai me disciplinar, porque o Senhor açoita e disciplina a quem o Senhor quer bem. Mas se, no entanto, Senhor, eu estiver certo nessa questão, se eu estiver correto, e se eu estiver sendo injustiçado, julga a minha causa. Julga a minha causa. Faça o Senhor justiça por mim e tome o Senhor vingança em meu lugar. É isso aqui que o crente faz. Se eu estiver errado, o Senhor vai me disciplinar. E se porventura eu estiver certo nessa situação, então eu estou sendo injustiçado. E se eu estou sendo injustiçado, o Senhor vai julgar a minha causa. E é só esperar, irmãos. Espera, embora pareça demorado, depressa Ele fará justiça. Paulo diz isso, então não se torne sábio neste mundo, né? Não se torne sábio segundo os princípios deste mundo. Torne-se louco para o mundo e você se tornará verdadeiramente sábio, é o que ele diz. E aí ele diz no versículo 19, ele dá razão para nós vivermos em sabedoria de Deus e não na sabedoria do mundo, porque a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus, porque está escrito, Deus apanha o homem na própria astúcia dele, né? Apanha os sábios na sua própria astúcia. Paulo está citando aqui Jó capítulo 5, versículo 13. É uma citação desse texto. Deus apanha os sábios na sua própria astúcia. Aquilo que as pessoas deste mundo, né, que o homem acha que é muita esperteza, que é muita sabedoria, sutileza, Deus apanha ele. Exatamente naquilo que ele acha que é ser sábio. Ele apanha os homens na própria astúcia dele. Apanhar significa capturar, significa prender numa armadilha. É isso que significa apanhar aqui. Deus apanha o homem na sua própria astúcia. Sabe, irmãos, Deus usa, é isso que ele está dizendo, Deus usa o próprio pecado do homem para tratar com o homem. Deus usa o próprio orgulho, a astúcia, aquilo que a pessoa acha que é esperteza, ela acha que ela é esperta, ela acha que está se dando bem, Deus vai pegar ela exatamente naquilo que ela acha que é segurança para ela. Deus vai pegar. E Ele pega mesmo, porque Deus é assim, Ele usa o pecado do próprio homem para tratar a astúcia do homem. Então, quando alguém deseja demais alguma coisa, irmãos, olha como que Deus é. Quando alguém deseja demais alguma coisa, Deus dá. Deus dá. Não como uma bênção, mas como uma disciplina. Não como um favor, mas como uma correção. E depois Deus pega o homem no próprio desejo dele. Quer ver um exemplo na Bíblia? Lá no Antigo Testamento, em Números, capítulo 11, o povo de Israel chega para Moisés e diz, Moisés, é o seguinte,
Nós estamos com saudade das comidas que a gente comia no Egito. Lá tinha carne na nossa panela, a gente tinha salsão, a gente tinha cebola, e agora nós só temos esse maná. Mas olha que ingratidão. Que ingratidão. Deus estava dando o maná para sustentá-los todos os dias. E Deus estava cumprindo a promessa. E eles dizem, nós só temos esse maná, uma expressão que expressa desprezo. Esse maná. E aí Deus vai para Moisés e fala, Senhor, ó, o povo não quer mais maná, está com saudade de comer aquela comida que comia lá no Egito. Aí Deus disse, não, volta lá e fala para o povo, vocês vão comer carne, mas vocês não vão comer um dia, vocês não vão comer 2 dias, vocês não vão comer 5 dias, 10 dias, vocês vão comer carne por 30 dias. E vocês vão comer tanta carne, que a carne ainda vai estar nos dentes de vocês, vocês vão começar a morrer por ela. Está entendendo? O povo queria. Ah, então você vai ter. Eu me lembro do pastor que estava pregando uma vez, ele usou uma ilustração, ele falou que quando ele era criança, ele queria comer leite condensado. E aí, não podia comer, né? Leite condensado era caro, né? Então ficava na geladeira, mas ele vivia saltando a geladeira, colocando a colher lá e comendo leite condensado. Aí um dia a mãe dele falou assim, você quer leite condensado? Você vai ter leite condensado. E aí a mãe dele comprou uma lata de leite condensado, despejou inteirinho num prato assim, falou, senta aí. E aí sentou e começou a dar com a colher para ele. Na 3ª, 4ª colher ele já não aguentava mais. Não, mãe, vai comer tudo. Vai comer tudo. Não, mãe, eu não aguento mais. Você não quer leite condensado? Vai comer leite condensado. E a mãe dele fez ele comer uma lata de leite condensado. Deu o que ele queria, mas como uma disciplina. O pastor ele lembrou disso quando estava falando desse texto aqui, de Números 11. É o que Deus fez. Deus diz, vocês querem, eu vou apanhar vocês na própria astúcia de vocês. Vou apanhar vocês no desejo de vocês. Vocês querem isso? Eu vou dar. O que isso significa, irmãos? Nem sempre quando as coisas estão dando certo, significa bênção de Deus. Porque Deus está disciplinando muitas vezes as pessoas, abrindo aquelas portas. Nem sempre. Paulo diz, Deus apanha os sábios na própria astúcia deles. Ele os prende no próprio desejo do coração deles, na própria esperteza deles. Então, o fato das coisas estarem saindo do jeito que se deseja, não significa que seja uma bênção de Deus. Pode ser o contrário, porque o próprio pecado do homem é um instrumento que Deus usa para disciplinar o homem. O homem vai sofrer no inferno por causa dos desejos do seu coração. Você acredita nisso? O inferno será a expressão dos desejos do coração do homem. Como o coração dele é enganoso e desesperadamente corrupto, é isso que ele vai colher no inferno. Porque Deus apanha os sábios na própria astúcia dele. E Paulo cita um outro versículo ainda, uma outra passagem, né? Eu citei isso para os irmãos na última aula, né? No versículo 20 ele diz, e outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Paulo está citando isso no contexto aqui para a igreja de Corinto, para dizer, Deus cuida de vocês. Vocês são o templo do Espírito Santo. Deus cuida de vocês. Então ele faz menção ao Salmo 94. Abra lá o Salmo 94. Vamos terminar a nossa aula de hoje com essa passagem. Salmo 94. Salmo número 94, veja o que ele diz aí neste salmo. O contexto aqui é justamente a vingança de Deus em favor do seu povo. Veja como ele começa o Salmo 94. Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Exalta-te, ó juiz da terra, dá pago aos soberbos. E aqui ele fala que Deus vai agir em favor do seu povo como um vingador. Então ele vai dizer que Deus faz, fala do que, aqui no texto, né, ele vai dizer que Deus vai se vingar quando o mundo agir contra o seu povo. No versículo 4 ele diz, veja,
proferem impiedades e falam coisas duras, vangloriam-se os que praticam a iniquidade, esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança, matam a viúva e o estrangeiro, e os órfãos assassinam, e dizem, o Senhor não vê, nem disso faz caso o Deus de Jacó. Veja, o salmista ele está fazendo aqui uma oração ao Senhor, está dizendo, Senhor, olha o que estão fazendo contra o teu povo, olha o que estão fazendo contra as viúvas, olha o que estão fazendo contra os órfãos. Eles estão agindo assim e o Senhor é o Deus da vingança. Lembra, irmãos, que eu disse para os irmãos, as pessoas estão falando aí, né, fica aí nessas disputas aí, que não sei quem está fazendo isso é contra a igreja, que não sei quem está fazendo aquilo lá é contra a igreja, e estão pedindo a igreja de cultuar, estão pedindo... Mas espera um pouco. Espera um pouco, você acha que Deus não está vendo? Você acha que o Senhor não está vendo o que estão fazendo? E aí os crentes às vezes entram nesses debates, entram nessas discussões, às vezes até se expõem. Mas, irmão, crente discreto. Crente tem que ser discreto. Vai para o Senhor em oração. Você acha que o Senhor não vê? Olha o que ele está dizendo, é o que Paulo está lembrando a igreja de Corinto. Vocês são santuários do Espírito Santo de Deus. Se alguém fizer alguma coisa contra vocês, você acha que Deus não vai ver? E é por isso que ele cita o Salmo 94. Então ele diz, olha, Senhor, olha, eles estão se vangloriando, estão proferindo palavras duras, praticam a iniquidade, estão esmagando o teu povo. Você acha que Deus não está vendo? Deus está vendo. Vamos para o Senhor. Fala, Senhor, o Senhor sabe. Mas ele diz, não, nós precisamos nos unir e enfrentar. Aí ele continua dizendo, daí ele responde, né? É como se Deus estivesse respondendo. Atendei, ó estúpidos dentre o povo, e vós insensatos, quando sereis prudentes? O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? O que formou os olhos, será que não enxerga? Irmão, você está vendo? Quando a gente quer ir na frente, quer ir resolver, quer ir... Você acha que Deus não está vendo? Você acha que Deus não está escutando? Ele que criou o ouvido, Ele que fez os olhos. Você acha que Ele não está vendo? Não, vou resolver esse negócio aí, tem que resolver. Deixa o Senhor julgar a tua causa. Então ele diz no versículo 10, porventura quem repreende as nações não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento, o Senhor conhece o pensamento dos homens, que são pensamentos vãos. Tudo que os homens fazem, o Senhor sabe. O Senhor conhece os pensamentos dele, porque ele próprio dá conhecimento ao homem. Então no versículo 12 ele diz, bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes e a quem ensinas a tua lei, para lhes dares descansos dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança, mas o juízo se converterá em justiça, segui-la-ão todos os de coração reto. Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Se não for ao auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Está vendo o que o salmista está dizendo aqui? Está todo esse mundo contra mim. Todo esse mundo aí, as nações contra o povo de Israel, contra o povo do Senhor. Você acha que o mundo é a favor da igreja? O mundo vai ser sempre contra a igreja. Vai sempre odiar a igreja. E o salmista diz, se não fosse o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria em silêncio. Pergunta, o que ele quis dizer com isso? O que ele quis dizer com isso, irmãos? Se não fosse o auxílio do Senhor, a minha alma estaria em silêncio. Sabe o que ele está dizendo? Só estou vivo porque o Senhor está me auxiliando. O dia que o Senhor resolver, eu vou morrer. Esse mundo todo querendo... É isso que ele está dizendo. Essas nações querem eliminar a nação de Israel. Querem eliminar o povo de Israel, mas nós estamos aqui pelo auxílio do Senhor. Se não fosse o auxílio do Senhor, eu já teria morrido. Sabe o que ele está dizendo? Meu irmão, você vai morrer o dia que o Senhor quiser. Eu lamento pessoas que estavam procurando culpados, ficar procurando culpados. Eu lamento. Então, não pense você que porque eu sou a favor desse governo e sou contra o outro. Se fosse o contrário, a mesma coisa estaria acontecendo, você acha que não? Se o outro estivesse no poder, o que não está ia estar falando a mesma coisa. Eu lamento as pessoas ficarem procurando culpados e esquecem do Senhor. O salmista está dizendo, Senhor, se não fosse o Senhor, eu já teria morrido. Eu só estou vivo porque é plano do Senhor que eu esteja vivo. É plano do Senhor isso aqui. Mas aí a gente, não, tem que fazer a nossa defesa. Nós temos que procurar quem é o culpado disso. Quem é que está fazendo isso? Meu irmão, o Senhor não está vendo?
O Senhor não está cuidando do seu povo, não está cuidando da sua igreja. É o que ele está dizendo, né? Não fosse o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade? O qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Meu irmão, isso aqui não parece que é hoje? Não parece que é hoje isso aqui? O que você está vendo aí? Está todo mundo usando a Constituição para fazer sua defesa. Não, está na lei. O que diz uma coisa está na lei, o que diz a outra também diz que está na lei. Porque quem defende a igreja é o Senhor com base na sua palavra. Não é Constituição, não é lei que defende o seu povo. Você acha que é Constituição? Olha o que ele está dizendo. Pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Aí tem gente achando que não, na igreja tem que se unir porque está na Constituição. É a Constituição que defende a igreja. Você acha que é isso? A mesma Constituição estão usando para querer defender a igreja, estão usando para fazer coisas ruins. Porque é o mundo de iniquidade, é o que ele diz. Ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor é o meu baluarte e o meu Deus, o rochedo em que me abrigo. Sobre eles faz cair a sua iniquidade, e pela malícia deles próprios os destruirá. O Senhor, nosso Deus, os exterminará. Por isso que Paulo cita esse texto lá. Ele está dizendo, vocês são a igreja de Deus. Se alguém fizer alguma coisa contra a igreja de Deus, Deus o destruirá. Veja o que ele diz aqui. Deus apanha o homem na sua própria astúcia. É o mesmo que ele diz aqui. Ele faz recair sobre eles a sua própria iniquidade. Pela malícia deles próprios, Deus os destruirá. Deus usa o pecado do homem para destruir o próprio homem. Aquilo que o homem está fazendo, Deus entrega. Fala, pode fazer. Você quer fazer? Vai, faça. Você quer muito isso? Toma. Você vai ter. Isso mesmo é o que vai causar a sua ruína. Esse é o nosso Deus. E Paulo diz lá, para eles ficarem tranquilos, porque se aqueles líderes fizessem alguma coisa contra eles, Deus os destruiria. Isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 3. Tá bom? Se o Senhor permitir, domingo que vem a gente continua este estudo e vamos entrar no capítulo 4. Você vai ver que Paulo ainda continua tratando desse tema da divisão na igreja e ele começa a sair dele para um outro tema. Tá bom? Alguma pergunta? Diga, Tiago. Pastor, quando você está falando da fé, sobre a fé, a gente só pode crer se nos for dado, né, se a graça não alcançar. Então não é possível o homem crer em Deus por si próprio. Mas todo aquele que a graça alcançou, ele pode exercitar a fé diferentemente um do outro, é isso? Isso. Assim, a fé para a salvação é dom de Deus. Se Deus não der o dom, o homem não crê. É aquilo que nós temos, né? A soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Deus ordena a todos em todos os lugares que se arrependam, mas ao mesmo tempo ele diz que se ele não der o dom para crer, a pessoa não vai se arrepender. Se ele não conduzir o homem para o arrependimento, o homem não se arrepende. Como que Deus vai resolver essa questão? A gente já falou na outra aula lá que é Deus que vai resolver. Mas Deus, ele diz, ele ordena a todos em todos os lugares que se arrependam, está escrito em Atos capítulo 17, mas em Romanos capítulo 2 vai dizer também que é somente pela bondade de Deus é que Deus conduz o homem ao arrependimento. Então o arrependimento é uma dádiva de Deus. Paulo diz isso em 2 Timóteo, quando ele diz para Timóteo repreender os homens, repreender aquelas pessoas e aguardar que Deus concedesse a eles o arrependimento, para não somente escapar dos laços de Satanás, mas também para obterem vida. Veja, Paulo diz para Timóteo, repreenda e aguarda para ver se Deus vai dar o arrependimento para eles. Então, o arrependimento ele é uma dádiva de Deus. O dom para crer é uma dádiva de Deus. Mas uma vez que Deus capacita uma pessoa a crer, o uso da fé é responsabilidade dele. Por isso é que Jesus diz em outro lugar, ele repreende os discípulos dele, ele diz assim, por que sois assim tão covardes? Por que não crestes? Veja, ele os corrige por eles não estarem crendo, eles não estarem confiando no Senhor. Então, o crente, ele recebeu o dom para crer. O uso que ele faz desse dom é responsabilidade dele.
Ou seja, ele já creu para ser salvo, ele já é salvo, está selado, justificado, ele não perde a sua salvação. Mas o quanto ele usa o dom para crer, para depender do Senhor, é responsabilidade dele. E isso vai redundar no galardão que ele vai receber. Entendeu? Então, irmãos, você está entendendo? A pergunta do Tiago é muito interessante. Por que é que Deus pega pesado com a gente? Tem hora que parece que Deus é mais pesado que a gente que o incrédulo, não é verdade? Não é assim que você se sente? O camarada está aí no mundo aí pecando aí, adulterando aí, está fazendo tudo, ele está lá, vivendo a vida dele. Nós estamos aqui só recebendo chulapada aqui, né? Eu tenho o irmão Luciano, né, que é lá de Guará, a gente estava com eles na outra semana, deve estar até ouvindo a gente lá em casa agora. Ele estava falando que ele estava ouvindo uma série de estudos que foi dada aqui na nossa igreja, acho que foi em 2014, a Bíblia e o coração humano. Vocês lembram desse estudo? Né? Que a gente deu aqui na IBD, está gravado, estava no nosso site, ele falou que ele baixou e ia ouvindo. Nem conhecia o irmão Luciano naquela época, mas ele já estava ouvindo. Né? E aí ele falou que ele reunia a esposa dele, falou assim, agora chegou, reunia a família dele, falou, agora nós vamos ouvir o estudo lá. Chegou a hora da chulapada. Né? E por que às vezes a gente se sente assim mesmo? Parece que Deus está pegando mais pesado com a gente do que com o próprio ímpio. Asaf sentiu isso, e ele escreve isso no Salmo 73. É porque você tem condição. Você é salvo. Você tem o poder. Você tem o Espírito Santo habitando em você mesmo. Então, quando nós não usamos isso, Deus, ele pega pesado com a gente. Ele é duro com a gente muitas vezes, por amor a nós. Porque ele já capacitou. Então, o uso que o crente faz dos recursos que Deus lhe deu é responsabilidade dele. Ele já é salvo, não vai perder sua salvação, mas se ele está usando ou não, é responsabilidade dele. Por isso é que Deus às vezes age assim. Então tem diferença mesmo da fé. O próprio Senhor Jesus, ele comparou a fé. Por exemplo, quando aquela mulher pediu para ele livrar a filha dela que estava endemoniada, a forma como ela agiu lá, dá vontade de abrir o texto lá já, mas não vou abrir não. Vamos aqui só resumir mesmo. O Senhor, quando ela fez, Jesus falou assim, ó mulher, grande é a tua fé. Então ele mediu a fé dela. E sabe que tamanho que era a fé dela? O tanto em que ela se diminuiu. Por isso que a fé dela era grande. Porque quando Jesus falou, não convém tomar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela falou, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Se for preciso pôr a boca no chão, eu ponho. Ela falou, grande é a tua fé. Ela negou o seu orgulho, negou a si mesma, e a fé dela foi daquele tamanho. Em outro lugar que Jesus fala isso é em Lucas capítulo 7, quando aquele centurião romano vem pedir para ele curar o servo dele que estava doente em casa. Tudo que acontece lá, o Senhor Jesus diz, nem mesmo em Israel eu vi uma fé como essa. Então o próprio Senhor Jesus mediu a fé de um do outro. Nos discípulos ele falou assim, por que sois assim de pequena fé? Então a fé varia mesmo de um para o outro. Varia. E o quanto de empenho nós tivermos para negar a nós mesmos, maior será a nossa fé, maior será o galardão que nós temos lá no céu, reservado para nós. Bom, alguma pergunta mais? Bom dia, graça e paz. Pastor, o senhor pode explicar melhor isso de morrer para si mesmo? Obrigada. Maristela fez essa pergunta. Maristela, vou responder. Vou dar um exemplo prático aqui. Eu sempre gosto de usar a família por causa disso, porque acho que família ilustra bem isso. Vamos imaginar aí um filho crente, ele está jogando videogame e a mãe dele pega o aspirador de pó lá e começa a passar o aspirador de pó. E aí ela chega e fala para ele assim, filho, passa o aspirador de pó para mim. Nessa hora ele tem uma chance enorme, é uma oportunidade grande de morrer ou viver. Se ele larga o videogame, que é o que o coração dele quer naquele momento, que é o que ele deseja naquele momento, e vai para o aspirador de pó, ele morreu. Morreu para si mesmo. Negou a si mesmo. Se ele deixa o aspirador de pó e fica no videogame, ele viveu. Então ele perdeu. Perdeu a oportunidade naquele momento. Não ganhou nada com isso. E assim vai, pessoal. Assim vai. Quando o casal está em atrito, o que é morrer? Para si mesmo.
o que é morrer, negar a si mesmo. E aí por aí vai, todo dia você tem a oportunidade. Todo dia. Por isso que Jesus disse, dia a dia tome a sua cruz. Aí, né, para responder na pergunta da Maristela, é o que ele diz lá em Gálatas, o texto que nós vimos domingo à noite passado. Andai em espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Você quer andar no espírito? Você não vai fazer o que você quer. Porque se você fizer o que você quer, é a carne, é morte, é perder a vida. Mas aquele que nega a sua carne, ele ganha a sua vida, então ele morreu para si mesmo. É isso que significa morrer para si mesmo, negar os desejos do coração. Negar que a essência do pecado é agradar a si mesmo, é valorizar a si mesmo, servir ao Senhor e morrer é negar a si mesmo. Tá bom? Então, esse filho que está nessa situação, ele tem uma chance grande de negar a si mesmo. Todo ato de obediência, todo ato de amor é negar a si mesmo, é morrer para si mesmo. Tá bom? Espero ter respondido, Maristela. Temos mais perguntas? Não? Então vamos orar, né? Nós vamos encerrar. Agradecer ao Senhor por esse tempo que nós tivemos aqui.